criança não mudou, a criança gosta de brincar, a criança é criança, cara. O que a criança que era há 50 anos atrás é a mesma criança que é hoje. Você fala, ela mudou. Não, na gênese ela não mudou. O que mudou foi o mundo em volta dessa criança, os estímulos que ela recebe hoje, os estímulos que ela recebia, a informação que ela consegue até juntar essa idade, quanto que ela consegue absorver, isso muda. E vai mudar daqui para frente também. Então, essas faixas etárias, os interesses talvez mudem um pouco, mas a gênese da criança é a mesma. E tem que estar sempre escutando, na posição de observador, na posição de estudo, para entender o que está acontecendo com as crianças nessa fase, até porque tem aspectos culturais e sociais que também influem bastante nesse desenvolvimento. Você tem que separar as coisas, por exemplo, quando você quer transmitir num produto audiovisual uma habilidade específica. Então, se você vai ensinar a fazer contas, você tem que ensinar a fazer contas. Isso é educativo, é de formação. A única coisa que você faz é transformar isso num processo audiovisual, numa coisa agradável. Por isso a gente chama edutainment. Você está misturando as coisas e está transmitindo um conteúdo. Você dizer, olá meu amiguinho, eu sou um sapo. Sabe que o sapo é seu amiguinho, mas os sapos são anfíbios que moram na água e na terra. Quer dizer, não é isso, não tem nada a ver. E tudo aquilo que é forçado, que tem essa barra de querer ensinar de uma forma didática chata e antiga e tradicional, só presta um desserviço. Não deveria existir essa barreira, esse limiar entre tudo é educação, né? Tudo é educação. E toda educação pode ser boa, bacana e gostosa. Quer dizer, a gente está andando na rua, a gente está aprendendo. Tinha um projeto que estava sendo desenvolvido na USP, que chamava PEF, Projeto de Ensino de Física, e a física sempre foi considerada a irmã perversa da matemática. Então todo mundo, porque a física é difícil. Fica difícil, a física é maravilhosa, desde que você não se preocupe com as fórmulas, que você se preocupe com os fenômenos. Aí é muito bonito você entender como o universo funciona, como o mundo funciona. E o projeto tinha esse propósito, esquecer das fórmulas e mostrar para os alunos como é que funcionava a física através dos fenômenos e justamente através de filmes, filmando as coisas. E o maior problema também nessa parte da TV educativa era que existiam as pessoas de televisão que viam a questão da televisão como um espetáculo, aquilo que tinha que entreter, que é verdade. E o pessoal do conteúdo achava que o conteúdo tinha que ser rigoroso, tinha que ser uma coisa sólida, por isso chato. Tá? Então havia sempre um conflito dos dois. A palavra educativo, ela foi muito mal vista e às vezes ainda é muito mal vista, como a televisão educativa é chata, ou a televisão que educa tem que ensinar, e que ensinar é chato, que a escola é chata. Então, você ainda tem muitos produtos ou muitos programas que vêm com esse vício de achar que tem que ser educativo e que começa a nem dar aula, mas que traz um didatismo instrucional que não tem nada a ver. Há mais 20 anos atrás, a TV Cultura lançou um módulos que chamava Lucas e Juquinha, Perigo, Perigo, Perigo. Esses programetes ganharam um prêmio em Nova York, de criatividade, de uma maneira criativa de falar sobre perigos domésticos. Hoje você não pode exibir esses programas. Por quê? Porque eles incentivam a criança a fazer aquilo. É uma maneira diferente de pensar. Entendeu? Mas por quê? Porque tinha lá uma coisa bem HQ, feita de uma maneira live action. Então o Lucas pegava as facas da cozinha, né? Não, o Juquinha lá pegava as facas do menino e o Lucas salvava ele sempre. Só que naquela eles lançavam as facas vinham com tirador de faca e tal. Era muito divertido e uma modo muito criativo. Falava, não faça isso. Mas você estava mostrando como se faz. Então você não pode fazer isso. O negócio com a criança, verdade assim, a gente tem muitas regras que a gente é obrigado a seguir, porque o canal tem muita preocupação com que tipo de mensagem. Eu acho assim, que hoje ficou muito mais policiado. Existe a figura da pedagoga, que é o nosso fantasma, que atormenta a nossa vida,
tudo que a gente faz, a gente imagina. A gente até criou um bordãozinho, pedagoga. Quando alguém fala alguma frase, uma cena que sabe que vai bater e vai voltar, já tem o pedagoga. E o meu objetivo desde o começo era tirar a mística de que ser pedagogo é ser chato. Que um programa com características pedagógicas é um programa chato. Então, em pleno século XXI, a gente queria tornar aquilo o mais atrativo, que as crianças compreendessem, que fosse educativo, mas que fosse divertido e legal. E tinha uma experiência que o Cocoricó era, no final, depois que os roteiristas escreviam o programa, um pedagogo lia. Mas o pedagogo naquela época na TV, ele corrigia gírias. Então, por exemplo, se o Alípio falava "bora", o pedagogo escrevia "vamos embora". Se o Júlio falava "você", ele corrigia "você". Então era criar toda uma justificativa aí, né, para explicar ali que era o "você", que era o "embora", que era como cada um dos personagens fazia. E então a gente fez uma experiência. Nunca ninguém tinha acompanhado os roteiristas durante a criação dos roteiros. Sempre existia essa possibilidade, o pedagogo lê e dá um parecer no final. A ideia era eu estar presente, era um teste, porque todo mundo dizia, olha, eles não gostam de pedagogo, então a ideia era fazer um teste, fazer um acompanhamento. Então eu ia dando ideia, olha, vamos trabalhar um pouco essa questão de gênero, meninos e meninas, nesse mundo tão segmentado, que continua segmentado, mas a gente já tem jogadoras de futebol. Como a gente ia trabalhar um pouco a inclusão de... Essa situação de inclusão de deficientes, e a vantagem de estar sempre acompanhando, que a gente podia fazer ajustes. Então a gente não precisava que um roteirista, a gente não corria o risco que um roteirista escrevesse todo o roteiro e lá no final eu falasse, ai, olha, isso não tá legal, isso não ficou muito bom, então, e ele tivesse que refazer. Então a gente ia propondo as mudanças ao longo dos roteiros. Então tem um monte de coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque parece que está passando mensagem errada. Que é muito esquisito, né? Porque o Pica-Pau, por exemplo, era um personagem terrível, né? Mau caráter, mentiroso, dissimulado, perna longa também. Perna longa se vestia de mulher. Quer dizer, tudo era permitido naquela época e no caso disso, eu pelo menos não virei um monstro. Né? Então acho que assim, tem que ser legal, divertido, mas tem que ser cuidadoso. Porque de verdade a criança repete, né, acaba usando isso ali, né, no seu convívio. E eu acho que o grande desafio hoje aí dessa criançada é estar se relacionando com o diferente. Se a gente achava que ia ser tecnologia, não foi. Então, acho que o desafio deles é se relacionar com o outro. Então, acho importante encontrar boas formas de se relacionar com o outro.